Olá, meus queridos, sejam todos novamente bem-vindos à aula do professor Alan. Hoje a nossa aula é com inovação e tecnologia com CLP, controlador lógicos programáveis, conhecidos também como PLC. Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar iniciando as nossas atividades.
Olá, pessoal. Sem mais demoras, vamos estar iniciando as nossas atividades. Aqui, iniciando as nossas atividades, nós temos aqui nossa situação de aprendizagem e os nossos fóruns, que vão ser aí os temas de partida estrela-triângulo com uma ligação em CLP, que é o controlador lógico programável. Nós temos várias linguagens de programação. A mais utilizada no mercado hoje em dia, na área industrial, é a linguagem Ladder. Ladder, em a tradução, nós falamos que é escada. No nosso caso, é uma simulação aproximada, né? Quase que 90 a 100% do comandos elétricos. Os comandos elétricos aí que trabalham com contatos abertos, contatos fechados, bobina, temporizadores e assim sucessivamente. É o que nós vamos utilizar aí nessa linguagem Ladder. Aí, seguindo a nossa sequência, nós temos o outro fórum que é sobre partida e ser triângulo, só que mais com figuras. Aí nós falamos que é uma linguagem de programação voltada para figura. Pessoal, essa linguagem de programação ela não é muito utilizada, não. Ela trabalha, nós chamamos que é Graph7, ok? Mas, via de regra, nós temos o CLP, PLC, que é incorporado no maquinário para ter aumento da produção, aumento da redução da perda de matéria-prima, né? E trabalhar com uma mão de obra qualificada. E a maioria dessas máquinas aí, né, e equipamentos trabalham com uma tela. Essa tela nós falamos que é IHM. O que que é IHM? Pegando aí no inglês, ela é interface homem-máquina, ok? Certo? É um IHM, interface homem-máquina, onde aí o ser humano vai entrar com diversos parâmetros, né, para fazer a alteração do seu maquinário. Por exemplo, numa máquina que nós trabalhamos chamada injetor e sopradora na área industrial, certo? Que trabalha aí na fabricação lá da sua cadeira plástica ou na pré-forma que transforma a sua garrafa aí PET aí de 600 ml, 1 litro, 2 litros e assim sucessivamente, ok? Então aí o ser humano tem a possibilidade de chegar nessa IHM e fazer a mudança de diversos parâmetros. Dando continuidade, nós temos o outro fórum aí que é sobre redes industriais, certo? Para fazer a comunicação com o nosso controlador lógico programável, que é o PLC, esse, imagina que ele é uma parte física. O que que a gente faz? A gente tem que pegar um cabeamento e interligar nele. E aí a gente tem várias aí redes que nós utilizamos. Então, nós temos Profibus, Profinet, né? DeviceNet, temos aí protocolo HART e diversas redes aí que a gente utiliza. Mas a mais específica e mais utilizada no mercado é que está sendo utilizada aí, quase que 80 a 90%, é a rede Ethernet. Como é que é essa rede Ethernet? Você pensa que é uma rede muito legal de se trabalhar, certo? É aquele cabinho que você conhece lá, que você utiliza para conectar o seu computador na placa de rede com a rede de Ethernet que nós temos, que você conecta com a internet, né, no hub aí, no switch, que fica interligado, você pode controlar esse CLP do mundo. Por exemplo, você está aqui no Brasil, você está lá nos Estados Unidos, você pode mandar um comando de lá para ligar e desligar seu maquinário ou verificar diversos parâmetros, ok? Essas redes industriais aí, só o cabeamento que nós utilizamos é um cabeamento mais específico, mais para a área industrial. Ou seja, tem uma durabilidade maior. Geralmente é um da cor verde. Se você acompanhar o professor Alain nas redes sociais aí, você vai verificar aí que eu faço diversas práticas com os meus alunos, com interligação dessas redes industriais, principalmente a rede Ethernet, que é a mais utilizada no nosso mercado de trabalho. Aí nós temos aí agora também, como eu falei para vocês, temos a possibilidade de verificar o funcionamento de todo esse maquinário, que é o que levamos aí para a indústria 4.0, que está sendo desenvolvida ainda para a indústria 5.0, que é sobre inovação e tecnologia,
que nós trabalhamos aí, né, na área industrial. Hein, pessoal? Esse supervisório, você imagina que a sua máquina está funcionando e você tem a possibilidade de visualizar numa tela todo o procedimento ali da produção industrial, ok? Verifica quantas peças estão sendo produzidas, né? Ou a posicionamento dos sensores, botão que liga, botão que desliga. Pessoal, mas teria como fazer uma simulação antes de montar esse maquinário? Sim, aí que é a ideia da indústria 4.0. Você imagina que eu consigo montar toda a sua indústria e fazer uma simulação para você, certo? Antes de iniciar a montagem desse maquinário. Legal, não é? Então aí já dá para você verificar se vai valer a pena, se não vai valer a pena, quantas peças que vão ser produzidas, tudo isso visualmente. Isso com a ferramenta, né, com diversos softwares que nós utilizamos, agrupando e associando com o CLP, entenderam? Então, nós temos aí os supervisores. Então, via de regra, na aula de hoje, o professor Alan vai falar sobre o CLP, PLC, falar sobre essas programações e está auxiliando vocês aí nos nossos fóruns e também na nossa situação de aprendizagem. A nossa situação de aprendizagem, passando rapidamente aqui para vocês, é sobre um sistema de cozimento aí da área industrial, onde praticamente você tem um tanque, você vai trabalhar com nível alto, nível baixo, para isso você vai ter sensor de nível baixo, nível alto, sistema de resistência para fazer o aquecimento, ok? E depois que atingiu a temperatura, você aí libera uma válvula para escoar esse produto seu para outro local. Pessoal, esse sistema de cozimento, ele é bem utilizado no mercado, na área industrial, que nós chamamos aí, né, de UHT. Ou seja, você aumenta a temperatura e depois rebaixa essa temperatura para matar bactérias e micro-organismos, ok? Certo? Aumentando assim a qualidade do produto alimentício aí que vai para o mercado aí na mesa de cozinha aí de vários consumidores do Brasil, ok? Para isso, o professor Alan preparou a aula aqui para vocês, minimizando aqui. Nessa aula aí, né, o professor Alan vai passar para você desenvolver aí o programa ou software do controlador lógico programável para o controle dos equipamentos da malha da água, né, do tanque de cozimento. Neste projeto aí, vamos explorar o desenvolvimento do controlador lógico programável para controlar os equipamentos dessa malha de água do tanque de cozimento. Introdução. Aqui vamos abordar os conceitos básicos do CLP e sua importância no controle de automação industrial, levando aí para a indústria 4.0. A primeira pergunta que nós fazemos aí, o que é o CLP ou PLC? Nós falamos que o CLP é um controlador lógico programável que se assemelha bastante ao computador, tá? Ele é conhecido, né, como CLP ou PLC, que são equipamentos que buscam aí, né, atender várias necessidades das linhas, né, de montagem industrial, ok? Aí nós trabalhamos, né, sem precisar fazer grandes alterações, igual a gente trabalha com painel gigantesco na área de comandos elétricos, né? Sem precisar fazer alterações elétricas ou mecânicas. Os motivos que levam um CLP a alcançar um patamar elevado nas indústrias são diversos, como economia, alta confiabilidade, facilidade de manutenção, né? E a possibilidade de você trabalhar com vários equipamentos, né? Sem comprar esse equipamento. Assim, professor, você imagina que quando a gente trabalha com comandos elétricos, tem um sistema de partida chamado estrela-triângulo. Para você fazer um sistema estrela-triângulo, nós precisamos de 3 contatores e um temporizador. Primeiramente aí entra
K1 e K3, conta o tempo, sai K3 e entra, fica K1 e K2 no triângulo. Significa que eu tenho um temporizador. No CLP, você tem um temporizador. Você tem vários temporizadores, ok? E um temporizador, aproximadamente hoje, dependendo do estado e da cidade que você está vendo esse vídeo, é aproximadamente de 60 a uns R$ 150. Entendeu? Olha já a economia que você vai fazer tanto em dinheiro como no espaço no painel, ok? Então você imagina que dentro do CLP a gente tem timer, que é o temporizador, nós temos contadores, né? Certo? Nós temos vários dispositivos que são utilizados aí na área industrial. E aí o professor dá a demonstração de um CLP aí chamado SLC 500. Então nós temos controlador aí compacto da logística aí, terminal gráfico, que é a IHM que eu falei para vocês. Uma parte que nós chamamos de switch aí, né? Que é o 8000, que pode fazer a rede de comunicação. Essa rede que eu estou demonstrando para vocês é uma rede chamada Industrial Ethernet, que é a mais utilizada aí no mercado hoje, né? E na parte de baixo você vai ver que nós temos o servo drive, que a gente faz controle dos motores, e também o inversor. Inversor de frequência você consegue aí aumentar e abaixar a velocidade do motor, né, de acordo com a frequência que você vai utilizar, ok? Objetivos do nosso projeto, né? Os principais objetivos, né, incluem otimizar o processo de controle dos equipamentos, aumentar a eficiência, né, e reduzir os custos na nossa produção industrial. O objetivo da automação industrial, pessoal, é ter um aumento na produtividade, né? Ou seja, permite que as tarefas sejam realizadas rapidamente, de maneira consistente e resultado de maior produção em um período de tempo mais curto. Redução de custos, melhoria da qualidade, aumento da segurança e flexibilidade na produção. Está gostando do assunto? Esse é um dos melhores assuntos que nós trabalhamos na área de inovação e tecnologia, que seria a indústria 4.0, oferecendo aí comodidade para o empresário que quer aplicar aí esse sistema de simulação na área industrial, antes de iniciar a produção ou após a produção. E também o técnico que vai trabalhar nessa máquina, ele vai trabalhar de uma forma aí mais simples e mais rápida, ok? Funcionamento dos equipamentos da malha da água do tanque de cozimento, que é a nossa situação de aprendizagem que é indicada aí para a gente desenvolver. Vamos explorar diversos detalhes do funcionamento dos equipamentos, né? Que é o quê? Sensor de nível baixo, sensor de nível alto, né? Válvula que vai abrir e fechar, o CLP, né? Que nós vamos utilizar, ok? Bombas, sensores, além do tanque de cozimento, envolvendo também a resistência elétrica, né? Aí um exemplo que o professor Alan dá aí nessa ilustração, o controle de nível típico aí de caldeira. Aí nós temos o LT, aí não tem como, na área tecnológica, industrial, nós temos que saber um básico de inglês. Então, o LT seria transmissor indicador de nível, certo? Que é um transmissor de nível, ali no caso, LT. Se ele fosse LT, transmissor indicador de nível, ali é só LT, transmissor de nível. Nós temos ali a saída do vapor. Aí ali, ó, você pode ver que a gente tem LIC, que seria um controlador indicador de nível, ok? Certo? E aí nós temos aí, né, uma, um acionador pneumático, né, que tem uma variação de 13 a 15 PSI, certo? Nós temos aí um transdutor, certo? De corrente para pressão, certo? E nós temos aí o nosso sinal, que nós vamos trabalhar nessa linha aí, né, de automação, de 4 a 20 miliamperes.
E nós temos aí essa variável que nós chamamos de set point, que é o valor que você quer atingir, certo? O PV, que é a variável de processo. PV, variável de processo, galera, legal. Temos o queimador, certo? A tubulação inferior, né? Ok? Certo? E aí a gente tem a água de alimentação. Então, isso aí seria um sistema básico aí, né? De caldeira com água tubular, beleza? Desenvolvimento aí do nosso programa, do nosso controlador lógico programar. O professor Alain vai colocar aí um exemplo para vocês aí, ó. Vou aumentar aqui o volume aqui. Esse é um exemplo prático. Então, essa aí é a aula prática do professor Alan, que trabalhamos com a parte chamada multi-speed. Multi é vários, speed é velocidade. Então, são várias velocidades que foram utilizadas ali pelo aluno na prática, interligando tanto o inversor de frequência, tanto o CLP. Aí ele fez um programa que nós chamamos, né, no software, né? Do CLP utilizado, depois ele faz o que nós chamamos de download. Você pega o programa que você desenvolveu, down é para baixo, né? Load é carregar. Então, download. Ele fez o download desse programa que ele fez para o CLP e realizou a prática que vocês viram aí na imagem aí, ok? E aí, agora o professor Alan vai passar para vocês aí, ajudando, auxiliando o aluno do professor Alan, né? Se você está participando dessa aula, se você está assistindo essa aula aí, que é para aí, né? Pessoas que estão fazendo curso de elétrica, mecânica, automação, instrumentação e controle, e se você gosta desse assunto, olha aí. Agora nós temos aí um fórum de discussão aí que nós chamamos, né? Partida estrela triângulo. É um sistema de partida aí, só que em CLP. Ok, galera? Legal. Em CLP nós temos essa linguagem chamada LEDER. Nessa linguagem LEDER aí, ó, galera, legal. Nós temos um diagrama LEDER que simula bastante a parte do industrial. Então, você imagina que você tem as bobinas aqui, ó. Aqui você tem um temporizador. Então, fazendo um acionamento aqui, ó, vai fazer o acionamento da primeira bobina. Fechou o contato de selo aqui. Aí o que que ele faz? Ele fecha aqui e coloca o K3. Seria um C1 e C2 ou K1 e K3. Nesse momento, o sistema está entrando em estrela, reduzindo o sistema, né, que nós chamamos da corrente de partida do motor, né, que geralmente esse sistema é utilizado no motor com uma potência acima de 5 CV. Contou aproximadamente aí de 5 a 10 segundos. Aí conta 1, 2, 3, 4, 5. O que que faz? Ele vai abrir aqui, ó, o contato fechado do temporizador, fechar aqui e colocar o nosso K2. Fica K1 e K2, que é esse aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Nós temos aqui C1, C3, depois sai C3, fica C1 e C2, ok? Certinho. Aqui você tem a botoeira, relé térmico e a botoeira. Essa que é a botoeira desliga na cor vermelha, essa que é a botoeira liga, né, na cor verde. E aqui nós temos o nosso relé térmico, galera, legal.
E aqui, né, a alimentação nossa aqui está sendo em 24 volts. Beleza? Então, esse aqui é o nosso fórum de discussão, sistema partida estrela triângulo em LEDER. Ok? Esse é o nosso primeiro fórum de discussão. Está participando da aula hoje ou está assistindo essa aula que vai ficar gravada e disponível aí no nosso sistema AVA aí, você pode estar assistindo novamente. E aí nós temos o nosso Fórum 2. O nosso Fórum 2 já é em Graph 7. Isso aqui é uma linguagem Graph 7. Então, primeiro aqui está em 0, botoeira acionada, do sistema também estrela triângulo, tá bom? Só que é outra linguagem de programação. Aí nós temos acionamento aí da botoeira, né? Aí fez o quê? Chaveamento estrela, ok? Que vai entrar o K1 e o K3, ok? Certinho. Aí chaveamento estrela, né? Aí vai contar o tempo que você estipulou lá, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ele vai passar de estrela para chaveamento triângulo, certo? Onde vai fazer aquele fechamento que vocês conhecem de 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. E nas pontas 1, 2, 3, você vai estar interligando as fases ABC ou RST, ok? E aqui nós temos a nosso finalzinho aqui de acionamento. Essa linguagem aqui é a linguagem o quê, né? Graph 7. Você está vendo que ele é mais em figuras. Mas como o professor Alan citou para vocês, na indústria nós trabalhamos aproximadamente com 80 a 90% com a linguagem LEDER, que é aquela anterior que eu mostrei para vocês. Essa daqui é a nossa sistema de partida estrela triângulo em Graph 7. Graph 7 é um tipo de linguagem que nós utilizamos aí na área industrial, ok? Dando continuidade, não se esqueça que essa aula vai ficar gravada e disponível para você aí assistir aí, né? Bem aí, né? Confortavelmente aí na sua casa, no seu serviço, seu horário de almoço e podendo aí realizar as suas atividades, ok? Pessoal, é o seguinte, agora nós temos aí que nós chamamos de redes industriais. Eu tinha informado para vocês que para fazer a ligação do nosso CLP PLC com o nosso software que nós desenvolvemos a programação, nós precisamos de um cabeamento. Esse cabeamento que a gente vai utilizar, chamamos de rede. Aí essa rede de comunicação temos várias aí. Nós temos aí Interbus, Profibus, Modbus, Kenopen, Devasnet, né? ASI Interface, IO Link, PowerLink, né? Profinet, PCUA, né? Aí nós temos aí, ó, Intercat, Modbus TCP/IP, né? E nós temos aí controle net e nós temos a Ethernet, que é aquela rede que eu falei para vocês que é mais utilizada no nosso mercado industrial hoje em dia. Aí, se você notar a lateral aí, nós temos aí interligado aí, né? O CLP com nossos diversos equipamentos, por exemplo, botoeiras, sensores, transmissores, válvulas de controle, ok? E o MIT, que é o motor de indução trifásico. Está assistindo a aula hoje? Essa aí é a nossa atividade, né, do Fórum 3 aí, certo? Apresentando as redes industriais. Então, tira a fotinha para enviar para o professor Alan ou em doc, ou também pode enviar aí em PDF, ok? Este aí é o caso dos alunos do professor Alan, ok? Se você chegou aqui neste momento, primeiramente, mostramos aqui, ó, partida estrela triângulo em LEDER, ok? Com a ligação do CLP. Depois mostramos aqui a partida estrela triângulo em Graph 7, ok?
E agora estamos falando aí do nosso Fórum 3 aí sobre redes industriais. Nessas redes industriais, o professor Alan demonstra para vocês Interbus, Open, Modbus, DeviceNet, ASI Interface, IO-Link, PowerLink, Profinet, OPC, e nós temos também EtherCAT, Modbus, TCP/IP, com ControlNet, e a mais utilizada aí no mercado é Ethernet. E a mais simples também, para ser sincero para você. Você pega aí um cabo de comunicação, coloca ali no seu PC ou no seu notebook, interliga com o CLP e faz o download. Ah, a coisa mais legal que a gente pode fazer, galera, legal. Às vezes o professor Alan chega na linha de produção, aí o pessoal fala, olha, essa linha de produção funciona igual a outra. Aí o que o cara fez? O cara foi mexer aqui no CLP, mexer na programação, bagunçou toda a programação e o maquinário não funciona mais. Aí basicamente a gente quer o que funciona nessa linha de produção é o que funciona aqui, entendeu? Falei, é. Aí o que que eu faço? Eu conecto lá um cabo lá na outra, no outro CLP da outra linha de produção. Eu não vou fazer o download agora, eu faço o upload. Eu faço o upload do programa que está lá, né? Salvo na minha máquina. Chego lá na minha máquina, eu falo no meu computador, né? Meu computador, no meu notebook. Chego na outra linha de produção, conecto o cabeamento lá e realizo o download. Diversas vezes eu já fiz isso, porque às vezes você vai ficar quebrando a cabeça lá, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, mas não sei o que e tal. Não, você pega ali que é igualzinho, faz um upload, leva para outra linha de produção e faz um download. Isso tudo é possível através da nossa rede de comunicação. E às vezes também você fala assim, nossa, professor, eu preciso adicionar mais uma botoeira na minha rede, certo? Eu preciso adicionar mais uma botoeira, eu preciso tirar uma botoeira. Muito simples. Eu conecto ali o meu computador ali na minha rede, né? Verifico o software que está rodando e eu consigo tanto deletar como inserir, né, um novo dispositivo. Ok? Certo? Ah, eu preciso alterar a variável, preciso aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. Também, ok? Então, o CLP, você consegue aí desenvolver diversas montagens, diversas manutenção, sem precisar de uma gama, assim, né? De alta de tempo e também de montagem, ok? Certo? Então, essa aí é as nossas redes industriais. E aqui, ó, nós temos aqui o nosso fórum 4, que é o quê? Sobre supervisório. Então, o supervisório, no exemplo aí, você imagina que nós temos aí dois tanques, né? Três tanques, na verdade, aí, certo? E aí nós temos os parâmetros das linhas, aí a gente fala, ó, a linha um, linha 2, linha 3, linha 4 e assim sucessivamente. Basicamente, ó, como eu estava falando para vocês, que é utilizado lá no sistema de cozimento, nós temos aqui, ó, LL significa que é o sensor aqui, ó, baixo, LH, H é de alto, entendeu? Então aqui, ó, low é baixo, aqui é right, que é o quê? É alto. Então aqui nós temos aqui, ó, sensor de nível alto, sensor de nível baixo. Que é identificado com 121 e aqui é 131, tá vendo aqui? Certo? Vou anotar aqui que da mesma forma, tem um nível baixo, um nível alto, ok? Certo? Aqui eu tenho uma válvula, né? Eu posso fazer o acionamento manual e automático. Eu tenho aqui a bomba um, motor um, né? Ok? Nós temos aí, né? Diversos tipos de acionamento pelo sistema de porcentagem. Esse aqui é um sistema de linha de pressão aí, né? Beleza? Então, esse aqui seria um supervisório, ok, galera? Legal. Onde você consegue aí fazer a verificação aí de todo o nosso sistema de linha de produção. Lembrando que isso você pode montar com a linha de produção funcionando ou antes dessa linha de produção funcionando, ok? Certinho?
Então, com o sistema supervisório, você consegue fazer aí, né, toda a montagem. Aí, pessoal, pra você ter ideia, o que que o professor Alan? Eu vou mostrar uma prática que eu desenvolvi com os alunos, o que que eles fizeram? Eles montaram todo o software primeiro, fizeram a simulação, tá ok? Tá ok. Então, agora que a gente vai montar os equipamentos, entenderam? Então, esse aí é o nosso fórum de discussão aí de sistema supervisório. Está participando da aula hoje, certo? Então, essa parte aí que a gente vai estar incluindo aí no nosso sistema supervisório, como exemplo. E aqui o professor mostra para você aí, ó, uma simulação da nossa área industrial. Aí nós temos o sistema de produção aí com caixas, tá vendo aí, certo? E é o nosso produto final que vai para a logística, ok? Aí o professor Alain está fazendo uma breve simulação para você da área industrial com inovação e tecnologia, indústria 4.0, ok? E aqui ao lado você vai verificar aqui a aula prática que eu demonstrei para vocês. Então, esse aí foi um breve aí, né? Funcionamento de um supervisório que os alunos fizeram. Tá vendo lá a simulação? Nível baixo, nível alto, sistema de bobinamento, painel. Então, esse aí é o nosso sistema de supervisório. E aí você pode notar, ó. Eu estou rodando normalmente aí, ó. E essa simulação que eu estou fazendo aqui é sem montar minha linha de produção. Você está notando? Então, eu faço toda uma simulação para depois estar desenvolvendo aí, né? Certo? O meu sistema de montagem. Ou então eu coloco aí a minha linha de produção em pleno funcionamento, né? E consigo realizar diversas mudanças através da nossa IHM, que a IHM é a interface homem-máquina. Se você ficou com dúvida, você pode verificar todo esse material aí confortavelmente aí na sua casa aí ou no seu trabalho, na hora de almoço aí. Pode verificar nos meus canais aí, né, das redes sociais aí, certo? Pode me acompanhar aí no YouTube, pode me acompanhar aí no Instagram, na parte do TikTok. Então, temos diversos materiais aí que pode te auxiliar aí, né, no desenvolvimento da sua tarefa e tirar a sua dúvida também. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar aí nos nossos comentários, ok? Você vai verificar que lá na sala, lá no nosso ambiente virtual, você tem lá um ícone lá que é sobre dúvidas, ok? Certinho? Aí você pode estar desenvolvendo aí também, mandando uma pergunta para o professor Alain, e eu vou estar à disposição de você aí para te responder, né? Qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto de inovação e tecnologia do nosso CLP ou PLC, que é o nosso controlador lógico programável. Ok? Conclusão da nossa aula de hoje, né? Vamos concluir aí destacando a importância do desenvolvimento do programa do CLP
para o controle eficiente dos equipamentos da malha da água e do tanque de cozimento, além dos desafios superados e a obtenção de resultados positivos. E aí, na nossa próxima aula, hoje eu falei sobre todos os fóruns, né? Na próxima aula, o professor já vai estar te auxiliando aí, né? No desenvolvimento da nossa situação de aprendizagem, que é para realizar basicamente aí, de uma forma bem simples aí, né? O controle de um tanque aí, né? De cozimento, ok? Então, nós temos aí presente, já pode lembrar que nós temos um tanque, que vai ter nível alto e nível baixo. Controlar esse nível alto, nível baixo, sensor de nível baixo, sensor de nível alto, ok? Controlar o sistema, né, de líquido que entra lá. Nós temos aí uma bomba, ok? Né? Aí essa bomba você vai ter uma válvula que vai abrir e fechar para entrar o líquido, ok? Elevar um nível, abaixar um nível. E aí, no caso, você fala assim, mas eu preciso de cozinhar, preciso aumentar a temperatura. O que que você vai colocar? Uma resistência elétrica. Ligou a resistência elétrica, vai atingir a temperatura que você vai utilizar. Por exemplo, até 100 graus, 150 graus. Coloca um sensor de temperatura, verifica a temperatura que você quer e ele vai desligar automaticamente. Ok? Sistema bastante simples aí que a gente vai desenvolver aí no nosso CLP, ok? Na verdade, essa solução já está lá no canal do professor Alan, você pode entrar lá, certo? E na próxima aula o professor vai fazer um passo a passo para você, ok? Certinho? Então, finalizando aqui a nossa aula, finalizando a nossa aula aqui, né? O professor Alan hoje apresentou para vocês aí a nossa situação de aprendizagem sobre o PLC, conhecido como CLP, que é o nosso controlador lógico programável, né? E associado à parte de automação industrial com inovação em tecnologia, envolvendo aí inversor de frequência, diversos sensores aí que utilizamos no mercado, como sensor indutivo, foto, de raio-x, sensor de quilo, para manter o padrão de qualidade do nosso produto final, ok? Basicamente, na nossa área industrial aí, você tem a entrada da matéria-prima, desenvolve essa matéria-prima e no final você tem um pessoal da qualidade que vai verificar se o produto final está adequado para o consumo, ok? E segue aí todas as normas vigentes aí da produção, tanto alimentícia como a área química também, ok? Então você imagina que na área de produção industrial, pessoal, além de ter todo o processo industrial lá de fabricação da matéria-prima, desenvolvimento e produto final, tem que ter também, né, o pessoal, que nós chamamos de pessoal da qualidade, que tem uma mega importância aí no nosso mercado, que verifica todos os produtos antes deles irem aí para a logística e chegar até a sua casa, ok? Então você pensa que para o produto chegar até a sua casa, ele tem que seguir todos os padrões aí, né, que são determinados aí, né, na nossa produção industrial, ok? Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, deixar os comentários aí, professor Alain, que ele vai estar aí, né, respondendo as suas dúvidas, né? E eu espero ter ajudado você hoje, né, na nossa aula, e que você tenha aí uma ótima semana, certo? Fica com Deus e desejo a você, né, uma boa sorte. Obrigado pela sua presença.